Luife ersuede ayaolela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje quero falar de um assunto que tem muita especulação e questionamento, credibilidade e incredulidade, também aceitação e rejeição. Mas fiquem atentos porque povos que existiram falaram, acreditaram, como os sumerianos, os maia, e hoje com a tecnologia tão comprobatória e por avançada que esteja, eu afirmo que o homem ainda continua na decadência espiritual. E quero vos falar do Nibiru, ou Mibiru, conforme eles falam, ou Planeta X, não sei se você já ouviu falar, como se refere os noticiários, mas também tomarei texto bíblico representando esse caos que já está e encontra-se em eminência e evidência para os espirituais e os naturais. Bom, o homem natural encara isso como um fenômeno da natureza. O espiritual, que sabe de todo o gerenciamento do cosmos, criado por Deus, e ele estar no gerenciamento. Bom, segundo a estrela de Nemes, que se trata-se desse segundo Sol, que na sua órbita tem 7 planetas, e dizem que existiram 12 na nossa órbita, mas esse é 7 vezes maior o tamanho que a Terra, e a sua cauda magnética tem atraído lixos cósmicos, meteoros, e poderá causar um grande impacto em colisão com a Terra. E ele, segundo os cientistas, está na rotação do Sol e poderá causar esse impacto e trazer devastação à Terra. No magma interior, causa essa devastação, como a destruição de montanhas, vulcões, serão acionados tsunamis, terremotos, maremotos, erupções, grande catástrofe. E qual será a prevenção? Bom, preste atenção. A prevenção, a Noruega, em parceria com a ONU, tem o seu segundo plano. Essa visão humana. Câmaras feitas em montanha com cofres para guardar toda a espécie de vegetação, plantas e alimento. Esses cofres, segundo eles, guardarão para esses eventuais acontecimentos, essas catástrofes. Também existe os bunkers, que são refúgios subterrâneos com 129 cidades que os ricos poderosos, preparam-se para essa condição emergencial. Nos Estados Unidos existe também os ônibus trem de 3 andares para esta emergência. Já no deserto, naves aéreas já preparadas para eventuais acidentes. A FEMA tem também estoques de caixões de fibras especiais que comporta até 3 cadáveres com lacração especial para evitar a contaminação terrena. Tá bom, pastor, mas do que se trata? Do que é isso tudo aí? Também o NIR, que é a estação espacial, ela também tem outras naves agregadas a ela para essa situação, segundo eles, Bem, o homem natural preparou-se para a rota de fuga. Mas eu quero falar especificamente para você, cristão, que todo o cumprimento bíblico ele está acontecendo. Primeiro, Mateus 24, 25 vai dizer
que eis que eu vou-lo tenho predito. Eu vou-lo tenho predito. A palavra de Deus, ela vai nos afirmar isso. O livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, também ele nos orienta a respeito dessa situação que está acontecendo. Apocalipse 6, nós vamos ler aqui do versículo 12 ao 15, que diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro, com o saco de cilício, e a lua se tornou em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por ventos fortes. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Bom, essa catástrofe, conforme eu já falei, ela pode causar todo esse impacto vulcânico, de tsunamis, maremoto, devastação na terra, e isso já está previsto aqui na palavra de Deus, como também se refere aqui no capítulo 8, o versículo 7, também nos informa: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo misturada com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E os montes das estrelas era do abismo, a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terra, a parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão ainda de tocar. No capítulo 9 do Apocalipse, aqui, no verso 1, fala da quinta trombeta. O anjo tocou a trombeta, e vi a estrela do céu que caiu na terra, e foi dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Isso pode ser os fragmentos de foliagens vulcânica, né? Aquela fumaça preta pode escurecer tanto a lua como o céu, como o sol, nesse impacto que haverá. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem
a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Em seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando ferem o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de um cavalo aparelhado para a guerra sobre a sua cabeça, e havia uma coroa semelhante a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos, e o cabelo de mulher, e seus dentes era como de leão, e tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante dos escorpiões, e agrilhões na cauda, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. E tinha sobre si um rei, o rei do abismo, que em hebreu seu nome era Abadom, e em grego Apolion. Então, observa que o caos, quando será, que já está começando a ser estabelecido, vai acontecer diversas anomalias. O livro de Miqueias já fala de guerra bacteriológica, já fala de situações que já ocorreram nas guerras anteriores, nas batalhas. O livro de Mateus está relacionado a toda essa devastação terrena, de pragas, de guerra, de fome. E isso, conforme eu já falei, está em eminência e evidência. Aqui em Isaías 13:13, também nos dá o relato de que pelo que farei estremecer o céu e a terra, e se moverá o seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Isaías ainda, 51:6, também nos adverte sobre essa grande catástrofe terrena, esse impacto que haverá, que está em eminência e evidência, como eu falei, segundo os cientistas já têm nos informado. 51, versículo 6, diz assim: levantei os olhos para o céu e olhei para a terra, e de baixo, porque os céus desapareceram como fumaça, e a terra envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, a minha justiça não será quebrantada. Nós vemos aí, amados e diletos, que todo esse impacto, essa situação, essa devastação, esses 4 cavaleiros que nós vemos relacionado no livro de Apocalipse, está relacionado à guerra, a pragas, às situações que deverão acontecer, não só pelo esse impacto desse segundo sol, segundo a ciência, mas a Bíblia se refere que vai cair esses fragmentos sobre a terra, vão acontecer essa grande catástrofe. Mas para o nosso conforto espiritual, vamos ler 2 de Pedro, capítulo 3. Aqui vai nos confortar e vamos entender que tudo isso não é utopia, não é história, mas é a realidade, conforme eu já falei, que está em eminência e evidência, e os líderes, os pastores deveriam ensinar isso
para nos prepararmos, sim, não para esse caos, mas para a vinda do Senhor, que está em eminência e evidência. Pedro, que não era teólogo, mas foi chamado, foi escolhido e teve muita experiência na sua vida terrena, na sua vida espiritual, e ele diz: amado, vos escrevo agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram preditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso pela palavra de Deus. Já desde a antiguidade existem os céus e a terra, que foi tirada da água no meio da água subsistente, pelas quais coisas permaneceu o mundo, de então, coberto com águas do dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguarda para o fogo do dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que algum a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual o céu passará com grande estrondo, os elementos ardendo se disparão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. E havendo, pois, de perceber todas essas coisas, que pessoa vos convém ser santo, tratado em impiedade, aguardando-os e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que o céu em fogo se disparão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra, que é a nova Jerusalém, a cidade que vem endereçada a nós. Não aguardamos esse segundo sol, mas em justiça habita. Pelo que, amados, aguardamos essas coisas, procurai que desde já achais imaculado, irrepreensíveis e em paz, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi-lhe dada, que falando disso em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que em doutros inconstantes distorcem, e igualmente a outras escrituras, por sua própria perdição. Vós, portanto, amado, sabendo isto de antemão, guardai-vos dos que pelo engano dos homens abomináveis seja juntamente arrebatado e descaia da firmeza da vossa fé. Antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da sua eternidade. Ai, aleluia. Amém. Então, pelo que tudo está acontecendo, meus prezados e diletos irmãos,
eu quero deixar esse despertamento bíblico. Isso não são história, mas são fatos reais, que a NASA, que os grandes pesquisadores, eles não têm alarmado o planeta, mas cientistas, homens que não são religiosos, entidades que não são religiosas, têm nos alertado acerca desse grande acontecimento, desse segundo sol, tem visto a olho nu aqui no Brasil, em Brasília, lá o lado do norte, tem visto, em alguns países aqui da América Latina, em todo o mundo se tem a possibilidade de ver pelos telescópios, pela a condição óptica, humanamente falando, que é visível, imagens gravadas. E você, meu prezado, que talvez esteja em dúvida, vai agora fazer uma reflexologia. Será que estamos preparados para vivermos luxúria nessa vida? Aguardamos, que diz que o melhor de Deus, segundo a filosofia distorcida desses evangelhos distorcidos, está por vir, mas o que está por vir é o juízo sobre toda impiedade que detém a justiça e a verdade de Deus. Mas fica esse despertamento para a igreja. E eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Tenham todos um bom dia.